Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje é o 55º dia. São 55 dias. Até que Deus nos abençoou e nos trouxe nesse conhecimento que nós estamos desenvolvendo na leitura. Nós estamos lendo o livro de Levítico e nós estamos vendo a sequência, do livro de Êxodo, onde o escritor é Moisés. Moisés também escreve o Levítico, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, onde faz parte de toda a Torá, os 5 primeiros livros de grande importância para a história da relação, de Deus com o homem, começando com os patriarcas, a aliança de Deus com Abraão. E nós estamos vendo aqui as instruções que Deus deu. A lei é instrução, é amor para com o povo naquela época. Hoje a gente sabe que estamos debaixo da graça de Cristo Jesus, Deus manifestado no homem. O fato é que nós estamos aprendendo aqui as instruções que Deus está dando ao povo através de Moisés no Monte Sinai, no deserto, onde foi construído o tabernáculo e tudo que nele há dentro, nos seus detalhes. Deus aqui está instruindo o povo de como fazer uma oferta agradável a Ele. Então abra sua Bíblia em Levítico capítulo 8. Nós vamos ler o 8, o 9 e o 10. 3 capítulos. Esse livro são 10 dias de leitura. Nós estamos, acho que no 3º dia da leitura desse livro. E depois voltaremos lá para o Novo Testamento, Nova Aliança, lendo o livro de Hebreus. Então, dando sequência às instruções das ofertas ao Senhor, capítulo 8, ele vai dar continuidade nessas instruções. Então, abra comigo e acompanhe a leitura de a forma que você achar melhor. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e os cestos de pães sem fermento, e reúna a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. Isto é, que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão, amarrou o cinturão ao redor da cintura, vestiu-o com o manto, sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com um cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral e dentro dele o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão o turbante na parte da frente, e o turbante prendeu a tiara sagrada e o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo, e tudo que nele havia, a fim de consagrá-lo. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, para também consagrá-lo. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungir e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou-os nas 4 pontas do altar, a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos e lóbulo do fígado e dos 2 rins, e a gordura ao redor dele, e os queimou no altar.
Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e o excremento, e o queimou num fogo, fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro, derramou em todos os lados do altar, cortou o carneiro em pedaços e queimou no altar junto com a cabeça e a gordura. Depois depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi o aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue, colocou na ponta da orelha, no polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Arão apresentou os filhos Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue na ponta da direita do polegar, da mão direita, no polegar do pé direito, e o restante do sangue derramou em todos os lados do altar. Em seguida pegou a gordura, a parte da gordura da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado e os dos 2 rins, e a gordura ao redor deles, bem como da coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento, uma massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite. Tirou dos cestos do pão sem fermento que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos do Arão, de seus filhos, moveu os alimentos para o alto como oferta especial ao Senhor. Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar sobre o holocausto. Essa foi a oferta da consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o altar como oferta especial para o Senhor. Essa porção de Moisés do carneiro consagrado, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção, um pouco de sangue que estava sobre o altar, aspergiu sobre Arão e as roupas sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão e seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e seus filhos: cozinhem o restante da carne e das ofertas à entrada da tenda do encontro e comam ali junto com os pães que estão no cesto das ofertas para a consagração, conforme ordenei. Quando disse, Arão e seus filhos os comeram. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar, não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia da consagração. Tudo o que fizer hoje foi ordenado pelo Senhor a fim de fazer a expiação por vocês. Agora permaneça à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias. Cumpra todas as exigências do Senhor. Se não fizerem, morrerão. Pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Capítulo 9. No 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão e seus filhos e os líderes de Israel e disse a Arão: escolha um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Ambos sem defeito, apresente-te ao Senhor. Depois diga ao israelita: escolha um bode para oferta pelo pecado e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito para o holocausto. Escolheram também um boi e um carneiro para a oferta da paz, além de farinha misturado com azeite para a oferta de cereal. Apresente todas as ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. O povo trouxe todas as coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor.
Então Moisés disse: Isto é que o Senhor ordenou que o façam, para que a glória do Senhor lhe apareça. Em seguida, Moisés disse a Arão: Venha até o altar, apresente a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto para fazer a expiação por si mesmo pelo povo. Apresente as ofertas pelo povo para fazer a expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar, matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos trouxeram sangue, Arão molhou o dedo nele e colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins, os lobos, os fígados da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto e seus filhos lhe trouxeram o sangue e ele derramou todos os lados do altar. Entregaram-lhe cada um dos pedaços do holocausto, incluindo a cabeça, ele queimou no altar. Levou os órgãos internos e as pernas, queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo, matou o bode do povo e apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito como uma oferta para o seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro para a oferta da paz do povo, e seus filhos lhe trouxeram sangue, e ele derramou de todos os lados do altar. Depois pegou a gordura e o boi do carneiro, incluindo a gordura da parte da gordura da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins, os lobos do fígado de cada animal. Colocou as porções da gordura sobre o peito dos animais e os queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto como oferta especial para o Senhor, conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta da paz, desceu do altar. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando voltaram, abençoou o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E a glória do Senhor apareceu para todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e o consumiu o holocausto e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Capítulo 10. O pecado de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor declarou: Mostrarei a minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei a minha glória diante do meu povo. E Arão ficou em silêncio. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão, e filhos de Uzuel, tio de Arão, e eles disse: Venham cá, lavem o corpo de seus parentes da frente do santuário, para um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem, morrerão, e a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Mas os outros israelitas, seus parentes, poderiam ficar em luto, porque o Senhor destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro.
ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme Moisés ordenou. Então o Senhor disse a Arão: Você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e devem ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Faça distinção entre o que é santo e o que é comum. Entre o que é impuro e o que é puro. Ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhe deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: Pegue o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor. E comam junto ao altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Coma-na num lugar sagrado, pois foi dada a vocês e os seus descendentes como uma porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram essas ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa, foram movidos no altar como oferta especial. Poderão comê-lo em qualquer lugar cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a vocês e seus descendentes, como sua porção de ofertas de paz apresentadas aos israelitas. Movam para o altar o peito e a coxa, como oferta especial para o Senhor, junto com gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e seus descendentes com direito permanentemente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar e os filhos que restaram a Arão. E eles disse: Por que não comeram a oferta pelo pecado no lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor a deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer a expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Arão respondeu a Moisés: Hoje os meus filhos apresentarão ao Senhor a sua oferta pelo pecado e seu holocausto. No entanto, esta tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Nós vemos aqui, né, as instruções que foi dada a Moisés, iniciada então, né, os serviços de holocausto, de adoração ao Senhor, né? Então, a gente vê antes a consagração no capítulo 8 dos sacerdotes, né? E a gente viu então propriamente o início do serviço sacerdotal, né? E o capítulo 10 é uma mensagem que é bem usada, bem comentada, trazida, né, em algumas lições, algumas pregações. Capítulo 10 de Levítico, né? O sacerdote, né, filhos de Arão, que foi escolhidas por Deus, né, e através de Moisés, eles fizeram desacordo, né, conforme desacordo como a instrução de Deus dada por Moisés, a oferta. E eles foram fulminados no fogo. Isso serviu de exemplo para mostrar que com as coisas de Deus, as coisas de Deus são coisas sagradas, né? E até ele instrui aqui na conduta sacerdotal, né? Faça a distinção entre o que é santo e o que é comum, entre o que é impuro e o que é puro. A gente precisa
entender isso. Hoje nós vivemos, né, e é sempre importante nós pensarmos que tudo o que fizermos, né, estamos fazendo ao Senhor. Então, desde o acordar ao dormir, nós não podemos fazer, né, tudo de qualquer jeito, de forma esculachada, vamos dizer assim, né? Que todas as ações nossas possam ser ações aprovadas, né, por Deus. Bom, então encerramos aqui os 55 dias, né, o 55º. E se Deus assim permitir, amanhã estaremos lendo a continuidade desse livro de Levítico. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, grandioso é o Senhor. Ajude, Pai, que a vontade que ocorre, Pai, aí nas regiões celestiais aconteçam também aqui na terra, Pai. E que nós possamos estar debaixo daquilo que o Senhor nos ordenou em amor. Amor ao Senhor e amor ao próximo. Ajude a compreendermos as suas escrituras e fazermos a sua vontade além das nossas, Pai. E termos discernimento de saber realmente olhar e ver aquilo que é impuro do puro e exercemos a pureza que há desde a criação que o Senhor nos colocou quando soprou o fôlego da vida, Pai, em Adão. Sabemos que a nossa natureza da carne ela é pecadora e te agradecemos pelo sangue aspergido de Jesus, né, corrido na cruz, na verdade, não aspergido, mas corrido na cruz, onde o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao Senhor através do nome dele. Obrigado pela obra salvífica, obrigado porque um dia o Senhor nos chamou e o seu amor nos alcançou e aceitamos ao Senhor a querer segui-lo, Pai, no nosso dia, na nossa vida, e que a nossa vida seja dedicada ao Senhor e que possamos realmente transparecer a luz de Cristo. Não muitas vezes pelos nossos exemplos, porque eles são ruins, mas que o Senhor nos oriente através do teu Espírito. O Senhor é o poderoso, é o Deus que faz milagres, então opere muitas vezes, Pai, alguns milagres, porque pelas nossas forças nós somos incapazes. Nós acreditamos que o Senhor nos capacita ao decorrer da nossa vida aqui na terra. Que possamos buscar santidade e ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor merece muito mais do que nós somos capazes de fazer. Mas te agradecemos pelo amor e o carinho que o Senhor tem para conosco e pela sua imensa misericórdia. Te agradecemos pelas leituras diárias e termos a Bíblia por completo, a sua palavra sagrada, em nossas mãos e a liberdade de poder estar aqui, falando, dividindo, que o Senhor abençoe cada pessoa, que ao entrar para assistir possa se edificar juntamente conosco, Pai. E nessa jornada que o Senhor possa nos sustentar na leitura diária para podermos compreender a sua vontade sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus, nós oramos e pedimos, suplicamos ao Senhor, pedindo para que o Senhor habite no nosso ser todos os dias, Pai. Amém. Deus te abençoe e, se assim Deus permitir, amanhã estaremos dando continuidade na leitura. Caso você perdeu algum dia da leitura, não tem problema. Agora vai aparecer aqui ao final do vídeo um card, você pode clicar nesse link e ir, né, à leitura do dia anterior, no 55º dia. Você perdeu, quer ver, rever algum dia da leitura desses livros que nós lemos, né? Gênesis, Êxodo, Gálatas, Mateus, Jó, né?
você tem a oportunidade de procurar aqui na descrição abaixo desse vídeo a playlist de todos esses dias que nós lemos. Convide pessoas que ama a estarmos junto conosco. De que forma? Compartilhe esse link. Siga o canal para você ser notificado, né? Ative lá o sininho e assim você consegue, juntamente comigo, alcançar mais pessoas que você ama, que Deus está chamando para nos amar, né? A convidar as pessoas a fazer a leitura diária da Bíblia. Toda, né? Nós queremos ler toda a Bíblia em um ano, nesses 365 dias. Se você gostou da leitura, está gostando, então deixe o seu joinha. Escreva os seus comentários, faça a sua pergunta, me diga o que você aprendeu com a leitura do dia de hoje. Deus te abençoe e, se assim permitir, estaremos aqui amanhã no 56º dia. Tenha um ótimo dia.